Vamos passar, a gente falou um pouquinho de segurança, de violência, agora vamos passar para um outro grande problema do povo brasileiro, que é o poder de compra. Como é que esse governo conseguiu endividar a população brasileira num nível nunca antes visto na história desse país? Gente, quando o governo se endivida, e a gente está falando de uma dívida, relação dívida-PIB que já ultrapassou os 82%, né? Ou seja, toda a riqueza do país, 82% dela é dívida. Quando o governo se endivida, ele puxa junto as famílias que se endividam. Por quê? Com um governo gastador como esse, irresponsável, louco, em função disso, ele gasta muito mais do que arrecada. Para gastar mais, ele aumenta os impostos. Foram 30 novos impostos ou aumento de impostos durante o atual governo. Então ele aumenta imposto para aumentar a arrecadação, para gastar mais, e a conta não fecha. Juros lá nas alturas são 14% de juros, taxa Selic, e é esse índice que a sua dívida é atrelada a ele. A sua dívida vai sendo puxada por esse índice. Ou seja, quando o governo se endivida, ele também está endividando as famílias brasileiras. Então essa dívida não é sua, essa dívida é do Lula. E a gente vai trabalhar, né, com força pela responsabilidade fiscal e com isso o juro começar a baixar. Então eu quero pedir para botar no ar aí a matéria aqui, ó. Pão de sal fica mais caro após aumento da farinha de trigo. Padarias e moinhos tentam conter altas e reduzem margens diante da incerteza sobre a próxima safra. Ou seja, o trigo subiu, puxa o pãozinho junto, e aqui tem um fenômeno chamado reduflação, se você não ouviu falar disso ainda. O que é isso? É porque os produtos, você vai no mercado, ele está com o mesmo preço de 2 anos atrás. Aí você vai ver a quantidade desse produto, ela reduziu. Então o pãozinho francês está menor, porque está todo mundo devendo, todo mundo sem dinheiro. Na hora de comprar, você está achando que está pagando a mesma coisa, mas você está pagando mais caro porque aquele peso do pãozinho, por exemplo, reduziu. Se você for no mercado agora, você vai ver que vendem uma caixa de ovo de 10 ovos. Antigamente a dúzia era de 12, né? Agora a dúzia é de 10. Você vai comprar um chocolate em barra, garoto, que eu comprei muito. Chocolate ao leite Nestlé, fazer um jabá aqui, que era 200 gramas, agora passou para 160 gramas. E virou é o mesmo sabor preço. chocolate. E a sabor tá fininha, barrinha fininha, e já tem mais leite do que chocolate. Agora já tem sabor chocolate diluído, tem sabor leite condensado e café sabor café, misturado para diluir. Bota a outra matéria para mim, por favor. Agradecendo aqui também a Revista Oeste por estar retransmitindo aqui a nossa live, como fazia com o presidente Bolsonaro. Muito obrigado à Revista Oeste por estar colaborando aqui com o alcance da nossa live. Outra matéria do Poder 360, endividamento de famílias de baixa renda bate recorde e atinge 84,9%. Vou repetir. Endividamento de famílias de baixa renda bate recorde e atinge 84,9%. Entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o percentual era de 72%. Ou seja, quem ganha mais de 10 salários mínimos sente menos o impacto disso e se endivida menos. Quem está endividado? Os mais pobres, Marinho. Olha, o governo está jogando contra a população para manter-se no poder. O projeto que o PT tem é de se manter no poder, mesmo que isso quebre a população, destrua a economia nacional. Você tem hoje um índice de 85% de endividamento e tem 52% de inadimplência, de negativados dentro do Serasa, pessoas que têm dificuldade hoje de poder fazer um negócio, um empréstimo, coisa parecida. Um dado que eu acho muito relevante, a gente vê o governo fazendo uma propaganda dizendo que está tudo bem na economia. Em 2022, nós tínhamos o final de uma pandemia, da crise de Brumadinho, da crise de energia e de alimentos causada pela guerra da Ucrânia, mas o presidente Bolsonaro entregou as contas em ordem, tudo no azul, as estatais dando lucro, e agora a gente está vendo o contrário. Naquela época, 900 empresas pediram recuperação judicial. Agora, quase 6 mil empresas pediram recuperação judicial. Naquela época, nós tínhamos 9 mil unidades habitacionais passíveis de serem leiloadas por inadimplência, por falta de pagamento. Agora, presidente, são 300 mil residências habitacionais de baixa renda que estão prestes a serem leiloadas.
Esse governo ele tem destruído o poder de compra da população e tem gerado uma herança maldita para o futuro. Então, o projeto que está sendo apresentado pelo Flávio, né, pela nossa candidatura a presidente, vai justamente combater a origem desse problema, que é o descontrole do governo. O governo gasta mais do que arrecada. Isso gera inflação, gera juros altos, gera inadimplência, gera informalidade, gera um ciclo vicioso negativo na economia. Então, o presidente vai ter, de novo, de volta a responsabilidade fiscal para proteger a poupança da sociedade e o poder de compra da população. O imposto mais severo que existe, sem dúvida, não é a inflação. Ele bate de frente, por exemplo, nas pessoas mais vulneráveis. Como mostra aqui essa matéria, está falando exatamente isso, né? E são os mais aqueles pobres que sem o ter PT mais. diz que vai defender, né? Que mente novamente, dizendo que vai defender. Ele explora essas pessoas, a sua boa-fé, e tenta perpetuar, né? Se perpetuar no poder com programas enganosos e fantasiosos. Então, nós temos a oportunidade de virar essa página, né, presidente? Vamos virar. E antes de a gente virar para o próximo assunto aqui, Dani, só rapidinho para falar com o pessoal que está assistindo, porque tinha muita pergunta sobre isso. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de e-mails por dia. Além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Então, mas, presidente, o candidato é tão bom. Pois é, até os adversários querem essa filiação. Estão brigando pelo seu pai. Não precisa brigar, tá? Eu sou do Brasil, não sou de partido político, tá? E da O som tá ruim aí? Eu tô segurando, não passo pra ninguém o microfone, né? Vou atentar aqui. Então, Fernanda. eu sou da Fernanda, amor. Estou pro Brasil. Te amo, meu amor. Deve estar assistindo minha live lá, que ela não perde uma, né? Já deve estar aqui elogiando o look da Dani, né? Nos comentários dela. Então, gente, sou do PL, partido do presidente Bolsonaro. O número do partido é 22, então não adianta tentarem inviabilizar. Então, só para tranquilizar todo mundo, obviamente, isso aqui o TSE já foi acionado, já tomou a decisão, cancelaram essas falsas filiações minhas. Então, a candidatura está tranquila. Já temos candidato a presidente. Temos candidato a presidente. Você vê como é que tentam, não conseguem derrubar, não vão derrubar, não vão. Né? Então, passando aqui para mais um tópico, não vou falar de todos não, tá, gente? Só alguns tópicos do nosso plano de governo, que é um que a Dani é uma das principais idealizadoras. E quando a gente fala, Dani, de tratar a internet como infraestrutura, o que eu quero dizer com isso? Gente, o que é infraestrutura? São rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, ou seja, coisas que conectam as cidades. E a internet vai ser tratada também como infraestrutura, porque vai conectar o governo federal com você. E hoje, gente, praticamente tudo na nossa vida a gente consegue resolver na palma da mão, pelo celular. E esse vai ser o nosso desafio. Dani, vamos falar de algumas medidas aqui, alguns exemplos práticos do que a gente pretende fazer para reduzir a burocracia, para encurtar a distância entre o brasileiro e o governo, que está muito distante. A vida do brasileiro não se resolve nos ministérios. Não. Tem que se resolver na palma da mão. Então é tanta burocracia. Por exemplo, se a gente tem burocracia quando nasce, até burocracia quando morre. Quando você nasce, como é que é? O passo a passo aqui, Dani. Olha o périplo que tem que fazer. Eu nasci, aí tem que ir no cartório. Da barriga de mamãe. Barriga de mamãe. Tem que ir no cartório, fazer o registro. Depois você tem que ir na Receita para ter um CPF, você tem que ir numa unidade básica de saúde para ter o seu cartão de vacinação, daqui a pouco você tem que ir no CRAS, se você recebe um programa do governo,
para poder dizer que você tem nasceu um filho, aí você tem direito a receber algum benefício. Você tem que ir no INSS para pedir a licença maternidade. A licença maternidade e também receber o salário maternidade. Quer dizer, um monte de coisa, um monte de lugar.